Back de hoje a gente vai falar sobre as expressões idiomáticas que a gente pode acabar vendo no futuro, né? A gente está vendo atualmente as expressões que a gente tem várias delas, né? Inclusive a gente pegou uma lista, um link aqui embaixo, que tem 169 delas, tem uma penca delas, e a maior parte delas que você vê eram de ações antigas ou de épocas, outras que não era tão digitalizado como o mundo é atual, né? Antigamente você falava coisas assim, desde caça a cultivo, tudo que era atrelado ao campo, né? Muita coisa atrelada ao quintal, ao interior, né? Nada tão urbanizado, né? E nada como a gente está tendo hoje em dia, né? Essas expressões vão acabar sumindo, dá uma, duas, três gerações, talvez suma. E se não sumir, as pessoas vão ficar se perguntando, mas como é que essa expressão surgiu? Porque não dialoga com a minha realidade, né? Eu não vivo essas coisas. Você fala assim, quem é que vai pegar o leitão? Como a gente vê um famoso comentarista esportivo, narrador esportivo, né? Que ele vai lá e fala no meio da transmissão agora, que beleza, quem é que vai pegar o leitão agora, quando alguém chuta a bola para cima, né? Pegar o leitão era o quê? Ficava deslizando a mão de todo mundo, ninguém pegava o leitão, saia correndo atrás, né? Na parte agrária, né? Quando você criava porco e tal, você ia pegar o leitão. De A grão em vaca, grão, a galinha enche o papo, né? a vaca deitou, também tem outro. Que outro você lembra, Silas? Não pode contar com o ovo da galinha, né? Andar feito Ih, barata fulano tá com o burro tonta. na sombra. Exato. Entre outras. A gente vai citando algumas outras aí ao longo, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? O que a gente pode pensar? Talvez a gente tenha gírias, já existem gírias que são geracionais, né? Essas que a gente está falando aí é geracional, mas elas atravessaram várias gerações, né? Muitas pessoas falam até hoje, gente que não presenciou aquilo. A gente está falando aqui, eu não vivi na área rural. O Silas acho que também não viveu, né? Ele tem experiências com parentes, mas em si a gente nunca viveu para falar essas coisas, né? A gente conhece o que significa, a gente solta e tal, mas a essência por trás, o ato de a gente ter feito essas coisas para falar a expressão, a gente não fez. E o que você acha, Silas, que pode acontecer daqui a um tempo, quando as pessoas forem olhar para essas expressões e falar, mas para que serve? Acho que eu não vou falar mais isso. Não, já tem algumas, né? Pessoas estão usando assim, né? Às vezes eu trabalho dando aulas, né? Então eu explico o conteúdo e tal. E tem aluno meu que fala assim, nossa, professor, buguei, Exato. né? Então já tá virando, tá ficando diferente, né? O jeito das pessoas falarem, né? Tem muita gente que usa a expressão sem saber direito o que tá falando, né? Ah, o mandurinha só não faz verão, né? Você tá exigindo todo um arcabouço aí da pessoa conhecer de ave migratória, que a andorinha viaja no verão, no inverno, não sei das quantas. Vai- Até pode mudar isso, né? Pô, mas o que que tem a ver, né? Ou acaba os pássaros, ou muda o ciclo migratório, ou acaba o inverno muito rigoroso e não tem necessidade mais das aves viajarem, né? A tendência é que a gente tenha grandes mudanças, né? Até pela informatização, como eu falei mesmo, buguei. Isso aí é o computador Meu avô não entenderia. Do mesmo E, jeito que a gente não entenderia metade das expressões que ele usava, né? exato. E aí você também pensa, né, dentro dessa lógica aí, você falou do buguei, né? Existe o cancel culture, né, que é cancelamento, virou cultura do cancelamento em português. Então você vê assim que o caminho talvez seja para uma cultura mais unificada globalmente, né? E não tão regionalizada com a experiência do dia a dia. Essas expressões que a gente tem aqui, várias, a gente vai ler depois mais algumas, elas são todas de pessoas que viviam no interior e gente que era regional, né? Por exemplo, você ia para o Nordeste, você tem um conjunto de expressões típicas daquela experiência que se tem no Nordeste, no interior do Nordeste, na capital e tal. Você vai para o interior do Rio Grande do Sul, você vê, tem até a famosa que o pessoal usa, né? Vai cair os butiá do bolso. Cair os butiá do bolso, né? Que é um frutinho pequenininho, depois se quiser procurar na internet. Entendeu? É um tipo de coisa que não está dentro da mesma realidade de alguém do Sudeste, do interior de São Paulo, né? Que vai lá e fala que vai amarrar o burro ali, né? Amarrar o burro, entendeu? Hoje em dia significa o quê? Você pode acabar casando com alguém, ou já cansou, agora quer se estabelecer, né? Que não quer mais ficar se Sossegou, né? movimentando. Sossegou o facho, né? E também pode ser uma expressão. Tem uma penca Sossegar o facho delas. já era. Então, exatamente. E aí a gente pensa um pouquinho aí, o que seria hoje sossegar o facho na internet? O que é? Normalizar? É sobre isso? Tem um monte de Nossa, é sobre expressões. me irrita, hein, cara? Dose. Pela- É sobre da dor, da vontade de dar soco na cara, cara. É sobre. Aliás, Ai, o é cara. sobre a assimilação da cultura americana, né? Isso. A gente pensa, né, nessas lógicas aí do que se tem na internet do antigo, né? A gente vai perder também a parte cultural, né? A gente já falou em outras partes que com a gente não falando tanto, né? Tem inclusive vídeos anteriores aí que a gente já falou, com menos parte oral, né, desenvolvida, a gente conversando menos, a gente se comunicando menos entre humanos, a única comunicação que as pessoas têm é digital. Então não tem nem como passar esse tipo de experiência uma para outra, né? Porque convivência de fato da ação, do que acontece no interior, não tem como. Você vai estar ali no digital,
você vai criar, o mundo vai se criar novas expressões, tudo baseado no digital. Agora, resta saber, a gente vai carregar essas expressões, elas vão ser virais, curtas, né? Por curto período de tempo. Por exemplo, você vai lá ter uma geração, nos 10 anos essa expressão é usada, depois ela some. Porque a natureza da internet é o quê? É viralização, né? É você pegar, faz aquilo ali, tem uma moda, a moda passa e depois é largado de lado. Os ciclos são menores, né? Será que as expressões vão chegar nesse ponto de seguir esse lado, como você disse aí, de como os ciclos são menores, ser descartado, você vai lá e faz um dicionário de gírias idiomáticas ou expressões e tal, de uma era, e ele fica inútil depois de 10 anos, 5, 6 anos, que as pessoas vão lá e trocam tudo. Está bem naquela geração, seja Z, Y, tal, e não está em todas as gerações, né? E aí uma não transpõe para outra, né? Talvez porque tenha menos diálogo entre gerações, né? Hoje você fala com seu pai, ei pai, buguei. Teu pai olha para sua cara e assim, como assim você bugou? O que é isso? Aí, assim, tem a ver com perder um bug, né? Perder algum insetinho no meio do caminho? Um Não. carro bug, né? Isso, você quer um bugzinho Andou de e tal? bug, filho? Bugou? Fico pensando assim, a gente tem a gamificação hoje, né? Não tá tendo uma simbionte aí, né? Uma simbiose, né? Do mundo real, do mundo virtual, entre aspas, né? Como diz Morfeu, o que é real. Mas imagina assim, na hora que eu falo assim, ah, pai, posso ir na festa que vai ser no bairro XY aí? Não vamos dar nome pros bairros, né? Para evitar, né? A dor de cabeça. Tá louco, menino? Bairro lá é mais perigoso que Ruxabê, tá louco? Ah, não dá, não. Ai, tá, nós. O arcabouço do Silas, por exemplo, eu sou um pouco mais velho que ele, o arcabouço de vocabulários e expressões geomáticas da internet está muito mais vasto do que o meu, né? Na minha época era outra, né? Vamos lá, vamos tentar puxar B e depois pegar para A, né? Ou vamos no escuro baixo, escuro alto, né? Acho que hoje em dia ainda tem, né? No CSGO, né? No CS 1.6 tinha um pouco isso, né? A gente falar Deve que era, ter. com certeza, né? Diga. Não, mas tem muita, por exemplo, nos Battle Royales, né, que tem o gás que vem e você tem que, toda hora você tem que deslocar para uma zona segura, né? Que pelos streamers americanos e que falam língua inglesa e tal, é safe, né? Assim, pô, não sei o que, ó, o gás, não, aqui tá safe, aqui tá safe. Aí, em vários lugares você vê pessoa trazendo isso pra fora, né? Eu falei assim, não, ó, tá safe aqui, tô de boa, né? Tô safe. Ah, amarrei o burro na sombra, né? Ah, tô safe. Tô Tô com safe, o né? burro na sombra. Tô safe aqui, ó. E a expressão que o pessoal usava era tô de boa na lagoa, né? Tem várias outras ali que o pessoal fala, né? Que tá sossegado. Tô numa nice. Nossa, no Manaus tem até um sotaquezinho carioca por trás, né? A gente sabe quando. É cringe-worthy, né? Pelo amor de Deus. Exato. Cringe também já me irrita, ó. Cringe é sobre Mas tá você na falou, nice. você se irrita com você mesmo. Você acabou de falar cringe-worthy, né? O cringe, assim, nossa, cringe me irrita. Ou seja, é É, cringe do então. cringe, né? É cringe do cringe. Exatamente. Ah, mas, Silas, a gente pode também falar, a gente só falou desse aspecto, né? Tem algumas, se a gente parar para pensar que pode ter religiões e pode ter outras questões culturais que acabam sumindo, né, ao longo do tempo. Tem um bode expiatório, que a gente sabe muito bem de onde vem, né? Bode expiatório A, veio de a, uma a corrente gente, religiosa. algumas pessoas, né? Todo mundo sabe de Exato. onde veio o bode expiatório, não. De onde vem o bode expiatório, Silas? Literalmente deve ser sobre espiar os pecados, né? Espiar algum tipo de delito, né? E você joga em cima do bode. O bode, é complicado de falar isso, né? Porque antigamente o bode era a representação em muitas obras literárias, né? Dos judeus, né? E aí virava, né, meio que uma metáfora, positivas e negativas, né? Dependendo do contexto, para se colocar todo um grupo por trás. É uma expressão idiomática que a maior parte das pessoas hoje em dia não fala, ou fala sem saber o que tem ali por trás, né? Não tem essência nenhuma. Ninguém vai entender o que de fato aconteceu ali, né? Para se chamar o bode expiatório, Geralmente né? você usa quando tem um esquema de corrupção inteirinho de nível nacional. Aí a mídia ou um público determinado escolhe um cara para ser culpado de todos os problemas, né? Esse é o bode expiatório, né? É o bichinho, o carneirinho lá que levava sobre ele o pecado da nação inteira, né? Então é daí que vem. E expiar, né? Com X. Porque eu li a Bíblia molequinho, né? Falei assim, Deus vai expiar os seus pecados. Eu ficar com medo, assim, né? Não espia o meu, não. Não olha os meus, não. Eu sou horrível em ortografia, expiação com X, né? É o do perdão, expiação com S é o de espiar os outros, não tá espiando, né? Isso, É só isso lembrar de mesmo. espionagem, que você gosta bastante, né? Isso, Espionagem é de outra curto, coisa. cara. Saudade dos meus tempos de KGB, hein? O- Tem outro detalhe aqui que eu fiquei pensando, né? Para mim, isso é um problema geracional, né? Para mim, eu ficava pensando assim: caiu a ficha. Quando eu era criança, existiam os orelhões. A gente sabe que tem a ver com orelhão, né? Caiu a Nossa, você ficha. foi no ponto, hein?
Isso, e aí o que acontece? Caiu a ficha para mim, quando eu era criança, o que eu pensava que é? Olha, fliperama de boteco. Caiu a ficha no fliperama, agora a gente pode jogar. Que não é a mesma coisa. Depois que caiu a ficha, se deu por conta, né? A pessoa mentalizou aquilo, né? Ficou claro, né? Então ela teve um momento de elucidação, né? De conseguir notar o que realmente está acontecendo. E para mim, cair a ficha é jogo, é fliperama, antigo. Quem que hoje em dia conhece o fliperama da geração normal? Não tem mais. Você The tem King of Fighters, exato, Street Fighter, você tem Daytona, Metal tem umas. Slug. Exato. E aí o que acontece? Hoje em dia a gente tem. Nosso, na minha infância já tinha, né? Desde o Super Nintendo, né? Outros consoles, já tinha em casa, né? Então não tinha por que mais cair a ficha para mim, né? Por que existe cair a ficha? E não era disso, era de fazer uma ligação, né? Uma ligação de telefone no orelhão que você colocava uma ficha. Exatamente. E hoje, o que você pode substituir por cair a ficha, Silas? O que você colocaria no lugar de cair a ficha? O jogo, assim, você tá na fase. Renderizou. Renderizou? E agora renderizou tudo. Seria mais ou menos. Tô renderizado agora. Deu pra ver tudo agora. Você é burro ou o ping tá alto, cara? Não tô entendendo. Comprar gato por lebre, aí é outra coisa interessante. A gente passou para a época do escambo, depois veio dinheiro, veio outras formas de pagamento. Era confusões que se tinha talvez em modos de mercadoria, né, de mercados antigos, né, que você ia lá e comprava na roça e tal. Hoje em dia você vai o quê? Levou um golpe de alguma marketplace, mas ninguém vai falar que comprou gato por lebre, né? Fala, mas não tendo a essência por trás daquela expressão, né? O que hoje em dia a gente podia falar, cara? Você comprou um PS4 e chegou um Polystation, uma coisa assim, um PS1 e chegou um Polystation, é isso? Ah, pode falar. Como é chamar o urubu de meu louro, né? As expressões, elas têm as suas formatações, têm formas de se lidar com o dia a dia. Alguns atos, eles vão se perder no tempo, mas outros vão se manter. E o que acontece? As expressões vão sendo trocadas para exemplificar a mesma coisa, mas com palavras diferentes, né? Por exemplo, quem é no futuro, a gente não sabe, né? Vai caçar onça. A onça está quase entrando em extinção em alguns lugares, né? Então você fala assim, cutucar a onça com vara curta. É uma coisa assim que se fazia quando você estava entrando em atos fechados e tinha muita onça. Quem hoje em dia pode falar isso que vai ficar cutucando a onça com vara curta, né? Você hoje em dia vai pensar em A onça outros, vai outros beber perigos. água, né? Isso, a onça vai beber água, etc. Tudo isso aí é de conhecimento antigo, de parte de interior, ou parte de mata preservada, né? Que muitas pessoas não Amigo vão ter da mais. onça. Exato. Terminar em pizza, tudo. Por que de onde veio o termo de terminar em pizza? Será que veio de imigração italiana para o Brasil? O que era? E teve. Não, antes da gente entrar na pizza aí, cara, teve algumas que o tempo desmentiu, né? Esse ditado. Que eu lembro que meu tio falava, né? Às vezes você comprava um negócio, não sei o que tem, ele pegava assim, ô louco, isso aqui é mais falso que nota de 20, hein? Hoje tem nota de 20, hein, cara? Exato, podia até virar assim. Hoje é mais fácil aqui que nota de 200. Pô, mas tem nota de 200, né? Tá no bolso de algum político. A gente nunca viu. Eu nunca vi uma nota de 200. Eu também não. Fazer boca de siri, estar de mãos atadas, estar na aba de alguém, dando sopa, dando sopa. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa é mais difícil. De onde que Essa surgiu vai essa? ter sempre, né? É, Bola murcha. e catar coquinho, Ah, essa aí também tá com ninguém cata coquinho mais, né? levar ferro é dose. Essa pode significar mil coisas, né? É, E aí tem outra que a gente lembra, né? Que é uma expressão religiosa, né? Onde Judas perdeu as botas, né? E aí nossa. a gente pega também a parte né, que de fato é católica e cristã, né, e também protestante, porque Judas, depois de cometer o crime, né, de trair Jesus, você teve que fugir com os denários dele, né? Fugiu até onde ele perdeu as botas. Ou seja, você tem que andar muito até achar, entendeu? Um lugar onde ninguém vai te encontrar, né? E Que de ele, fé. né, pulou de bungee jump do banquinho na corda, né? Depois, né? Ai, tá, não, diga. Para não falar as palavras que a plataforma Exato. não gosta, né? Você pergunta pro avô, pro um tio, pro amigo mais velho, assim, fala, nossa, e faz tempo isso? Ih, Xadão tinha sarampo ainda. Talvez a gente Ai, chegar cara. como sociedade, né? Chegar num futuro que os textos bíblicos não tenham relevância mais, né? As pessoas não frequentam igrejas, não vão saber de que Adão que elas estão falando, né? Mas por que assim, que Adão tinha sarampo? Que Adão que é esse? Exatamente. Até mesmo o próprio Judas, né? Exato. E como é que vai ser transmitida? Porque a Ah, gente mudar da água esquece, para o vinho é outra que entra nessa categoria aí, né? exato, de Cristo, né?
transformar água em vinho. Era uma forma de se transmitir cultura de um para o outro, né? Cultura regional, né? Uhum. Então você acaba pegando aquilo ali, internalizando, que vem junto com uma série de... É como se você tivesse formas de se lidar com o próximo, de você entender a mensagem por trás daquela expressão idiomática, né? Você passava valores também através daquilo ali, né? Valores de lugares diferentes. E aí talvez a gente esteja virando uma cultura meio que unificada, né? A gente está criando expressões que são todas únicas e talvez não acabe, porque o globo é grande, né? O mundo é grande, vai ter nuances de cada lugar, cada região, mas assim, para você criar um grande arcabouço de ferramentas, né? De expressão idiomática, precisa de anos, né? Convivendo, né? Precisa de anos experienciando uma coisa diferente do que é apresentado ali, né? Então é uma coisa que talvez demore, né? A virar, mas o que talvez a gente passe, né? Eras de gírias curtas, né? Que a gente vai falar por um tempo, uns 5, 6 anos. Uma galera vai entender, né? Mas depois de um tempo vai ser trocada tão rápido que aquela expressão em si ela não vai ter, ela vai estar vazia de valor, né? Ela vai ter, não vai ter todo um arcabouço. Porque todas essas expressões que a gente viu, teve que ter um histórico de gente correndo atrás de leitão, correndo atrás de onça, tal. Uma história extensa, tendo que lidar com esses problemas ou questões da vida cotidiana, né? Que talvez a internet não permita, né? Você vai estar A na frente de gente, uma tela, né? E não vai a ter gente entrou numa uma... curva, né, assim, muito acentuada de avanço tecnológico que tem rupturas, né, do modo da sociedade viver, né, enquanto que do ponto que a gente está hoje, né, para trás, demorou muito. Então a gente teve, assim, talvez uns 400, 500 anos das pessoas vivendo no campo, acostumada com o burrinho, acostumada com isso, acostumada com aquilo, né? É, igual tinha uma assim, mamar na vaca você não quer, né? Tipo assim, algumas coisas mais. Foi quando, cara? No Brasil, pelo menos, vamos falar de Brasil, quando a gente domina, né? O avanço do campo para a cidade, né? O êxodo rural que a gente fala. Foi o quê? Foi década de 40, 50, mais ou menos. Olha, de 50 para hoje, 2023, como o mundo mudou. Hoje, molecada com o celular na mão, coisa que pra gente era inconcebível, né? Eu e você, a gente viveu até meados da adolescência ali sem saber o que era um dispositivo celular, sem pegar na mão. Ainda quando pegou, era só um aparelho telefônico para a gente. Se eu estiver fora de casa, eu consigo ligar no telefone fixo da minha mãe, por exemplo, né? Agora não tem as mil funções que tem, né? Então a gente tá muito, né? A criança hoje, né? É legal ter alguns canais na internet que você vê, por exemplo, um menino de 5 anos de idade trocando ideia com um centenário, alguma coisa assim, né? Um cara não vive no mesmo mundo, né? Não falam as mesmas coisas. E até a percepção de realidade é diferente, né? O ritmo, você tem certas expressões que em si, nelas faladas, né? Você vê que tem, assim, é mais rápido ou menos rápido, né? Quando se falava certas expressões dos antigos, né? Era muito mais lento, né? Era num ritmo diferente. Então até nisso se transfere, né? A gente fala tanto de viagem no tempo, né? Como é que o tempo funciona diferente em lugares diferentes. As expressões idiomáticas claramente retratam isso, né? Até do jeito de falar, né? As línguas têm ritmos diferentes, jeitos de se falar. E a gente vai começar talvez perceber que o ritmo de que essas expressões, por exemplo, o burro está na sombra, né? Que ele está descansando, está sossegado. É um tipo de tempo de se lidar com a realidade muito mais calma e tranquila que marca uma era que hoje em dia ninguém consegue conceber. Quem é que está com burro na sombra hoje, né? São poucas pessoas que têm um burro na sombra. Será que vai ter burro na sombra no futuro, né? Será que as pessoas vão conseguir aposentar para colocar o burro na sombra? Então vai ter coisas assim que as realidades não vão convergir para ter esse tipo de pensamento, né? Ah, e aquele. Ah, não dá corda pra ele não. Brinquedinho de corda, né? Você dá. Aí sai. Quem sabe o que é isso, não, cara? Acabou. Não mais, né? Você lembrou, né? Eu pouco lembro isso que a gente não é, né, novo, né? Já tem a passo dos 30, né? E a gente ainda Eu nem tive lembra o que que foi brinquedinho de corda. corda, cara. Eu, Carrinho de eu, fricção. eu tive, mas assim, não foi uma principal minha, e eu não lembro de corda, quando alguém fala assim, "Ah, me dá corda." Tem gente que vai interpretar, mas dar corda talvez seja dar mais corda para segurar, né? Para ele ter mais espaço para segurar na corda. Não é, é corda de brinquedo, né? Dá corda pra. Não vou falar, não. Ai, ai. É, Então é isso. Se você gostou do back de hoje, gostou do conteúdo, se inscreve aí. Toda semana tem conteúdo novo às 18 horas, na quinta-feira. Também estamos no Facebook, @Back do Futuro.